Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O apóstolo Paulo, autor de 13 cartas do Novo Testamento, é seguramente a figura mais impressionante do cristianismo primitivo. Paulo, com o seu nome romano, também chamado de Saulo ou Shaul, que é o mesmo nome de Saul em hebraico, nasceu provavelmente em torno do início da era cristã, próximo ao próprio ano zero, e muito provavelmente se converteu em torno do ano 33 da era cristã. Os saduceus eram judeus conservadores do século I. Eles aceitavam apenas a lei escrita como sua autoridade religiosa, não a lei oral, que tinha sido desenvolvida da tradição judaica. Deste modo, eles negavam a ressurreição, a vida futura, a complicada angiologia e demonologia do judaísmo mais recente e a doutrina da predestinação. Nisso, eles se opunham aos fariseus, que aceitavam todas essas coisas, e por essa razão o Talmud os chama, ainda que de forma inadequada, de epicuristas. A religião dos saduceus se centralizava no templo e em seus ritos, e não na sinagoga e em seus ensinos. Assim, não é surpreendente o fato dos saduceus desaparecerem logo depois da destruição do templo, enquanto que os fariseus quase não foram afetados por este acontecimento trágico. É importante entender que no mundo judaico onde Paulo vivia, Paulo fazia parte do grupo fariseu, que era um grupo mais próximo do povo, e um grupo bastante preocupado com a observância literal da lei, estritamente conservador, distinto dos saduceus, que eram mais elitizados e muito próximos de ideias gregas. Em contraste com os saduceus, os fariseus se propuseram a tornar a religião uma parte da vida íntima diária. Como os saduceus, sua religião centrava-se na lei, ainda que para os fariseus a lei não fosse apenas a lei escrita, mas também a oral. Esse legado oral, transmitido ao longo dos séculos de tradição e interpretação, servia para aplicar a lei escrita às situações concretas da vida diária, mas também serviu para introduzir inovações dentro da religião de Israel. É por isso que os saduceus, conservadores por natureza, rejeitavam todo o possível uso da lei oral, enquanto que os fariseus, juntamente com os escribas, apressavam-se em defendê-la. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue.
Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Paulo, portanto, é este homem que, conforme o relato do livro de Atos, grande perseguidor da igreja primitiva, revoltado contra aqueles que eram do caminho, de repente, conforme vemos em Atos 9, foi atingido no caminho de Damasco por uma luz que veio do céu e se tornou cristão, recebendo Cristo Jesus como seu Salvador, Messias, e a partir daí se torna alguém que vai propagar a fé cristã. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Depois de 14 anos de preparo e de crescimento na fé, Paulo vai dar início às suas famosas viagens missionárias. A partir da igreja de Antioquia da Síria, junto com Barnabé, ele inicia sua primeira viagem missionária, vai inicialmente para Chipre e depois de lá eles vão para a antiga região da Galácia, também mais especificamente a área da Licaônia, onde ele vai evangelizar as cidades de Listra, Derbe e Icônio. Essa foi a primeira vez quando gentios que nada conheciam sobre o Evangelho, ou sobre mesmo os judeus, o judaísmo, foram evangelizados. Isso vai até o ano 48. Então Paulo retorna dessa viagem e acontece um momento muito importante do cristianismo primitivo, ano 49, quando o Concílio de Jerusalém vai decidir o que vai fazer com esses novos convertidos do mundo gentílico. Na sequência, Paulo volta depois para confirmar aquele trabalho que havia sido iniciado. Começa uma segunda viagem que vai do ano 49 até o ano 52. Essa viagem passa pela região da Galácia, prossegue para a região lá da Ásia Menor, já chegando próximo à Europa. E a grande novidade dessa viagem é que pela primeira vez o Evangelho vai chegar na Macedônia, em terras europeias, a cidade de Filipos, famosa Filipos. E assim Paulo prossegue por toda a Grécia, Macedônia, descendo para a Caia, vai chegar a Atenas. E ele então finalmente vai encerrar essa viagem também, passando por Corinto e depois por Éfeso e voltando para Jerusalém. E a terceira viagem vai se dar aproximadamente entre os anos 53 e 57, fechando assim esse período onde ele vai passar basicamente pelas mesmas cidades da segunda viagem, mas dando uma atenção especial à cidade de Éfeso, onde ele vai ficar por cerca de 3 anos. Vamos entender aqui o que acontece. Paulo vai escrever inicialmente a carta dos Gálatas, logo no final da primeira viagem. Logo depois nós temos na sequência, aí, Gálatas provavelmente no ano 49, depois nós temos as 2 cartas de Tessalonicenses no ano 51. Logo em seguida nós temos aí as cartas aos Coríntios, anos 55, 56, seguida de Romanos, que é escrita no ano 57, e provavelmente numa época bem próxima, entre 56 e 57, a carta aos Filipenses. Depois de Paulo estar em Cesareia, o que é que vai acontecer? Paulo vai estar preso do ano 57 até o ano 59, e aí ficará 2 anos preso em Cesareia, até ser libertado para a sua viagem a Roma, quando ele havia apelado para César, e lá vai ficar na prisão domiciliar entre os anos 60 e 62, e aí nós temos a maioria das cartas da prisão escritas, exatamente as cartas de Efésios,
Colossenses e Filemon. Depois do ano 62, Paulo é solto e isso já não está mais relatado no livro de Atos. O que vai acontecer? Nós temos o momento final da vida de Paulo. É provável que ele fez uma quarta viagem, talvez passando provavelmente por Espanha, seguramente por Creta. As cartas pastorais que são escritas posteriormente, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, vão dar essas referências. E finalmente Paulo, novamente preso entre os anos 65 e 67, possivelmente 67, morre martirizado por Nero, é decapitado, encerrando a vida extraordinária desse apóstolo dos gentios do Novo Testamento. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa.